igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler 4 versículos, 1, 2, o 3 e o 4. E depois vamos ler o 25, o 26 e o 27. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 adiante. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois de 2 Reis. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim o texto nesta noite. E sucedeu que depois disso o filho de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 25 ao 27. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Como se pode dizer amém? Pode sentar, dando glória a Jesus. Nesta noite, quero chamar a sua atenção para nós ouvir a voz de Deus através da sua palavra neste lugar. O texto lido, o qual Deus colocou no meu coração para a campanha de hoje à noite. O texto lido vai falar, no geral, desse capítulo 20, de 2 Crônicas. Ele vai falar de uma guerra militar. E ajuntaram 3 adversários cruéis contra Josafá e seu reinado: Moabe, Amon e os moradores de Seir. Esses 3 inimigos, em comum acordo, estavam dispostos a exterminar o povo de Israel. Porém, Deus interveio na história e deu vitória ao seu povo. Mas, para compreender melhor sobre o ocorrido, queremos destacar 3 fatores que o rei Josafá fez para tomar posse da tão grande vitória. E o primeiro fator que o rei Josafá teve que fazer foi identificar os inimigos. Se os irmãos prestarem bem atenção no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria.
e esses que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Então, se os irmãos prestar bem atenção, através de um mensageiro, o rei Josafá ficou ciente dos seus inimigos, pois conhecia muito bem. Vejamos nesta noite quem eram eles. Preste bem atenção. Eu falei aqui de 3 inimigos rivais que se ajuntaram para pelejar contra Josafá. O rei Josafá, ele reinava na cidade de Jerusalém, que era a sua capital, conhecido como Reino do Sul. Então, diz a Bíblia que esses 3 adversários cercou toda a cidade para que pudesse haver uma guerra militar. É interessante quando o texto diz, quando faziam guerra militar, eles procuravam cercar a cidade para que ninguém pudesse sair e também ninguém pudesse entrar. Com esse cerco, e dado tempo ao tempo, porque não tinha precisão de invadir logo, eles cercavam e ficavam lá parados vigiando. Para quê? Para que dentro da cidade acabasse a comida, acabasse a água, acabasse tudo. Ou seja, ninguém entra mais para negociar ali, e nem tão pouco sai. Então eles vão comer o que tem, eles vão gastar o que tem. Então ficava em volta da cidade. Se alguém abrisse os portões da cidade, os inimigos invadiam e aí realizava as mortes cruéis e saqueava os bens que sobrassem. Porém, enquanto os portões não se abrissem, os inimigos estavam esperando de fora, para que, quando a fome chegasse e a sede, e ninguém suportasse, pudesse abrir os portões da cidade e eles invadissem. Então aqui está uma estratégia militar. Mas quem estava fora? A Bíblia fala de 3 nações. A primeira, a Bíblia dá o nome de Moabe. A segunda, Amon. E a terceira, os moradores de Seir. Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 30 ao 38, a Bíblia vai mostrar 2 desses inimigos. Que a Bíblia diz que após Ló sair de Sodoma e Gomorra e fugir, porque Deus ia destruir a cidade por causa da imoralidade do pecado do povo, diz a Bíblia que ele foi para uma cidade chamada Zoar, mais próximo, mas um fogo também foi alcançar lá. Então eles fugiram e foram para o monte. E no monte, as 2 filhas de Ló, pensando que não ia existir mais rapazes, porque ela viu a sua cidade e as cidades circunvizinhas pegar fogo, então elas pensou, não vai ter varão para a gente casar. E agora, como é que vai ter descendência do nosso pai? Então quem teve essa ideia foi a mais velha. E a mais velha chamou a mais nova e começou a influenciar a mentalidade da mais nova. E disse, é necessário que a gente deite com o nosso pai, porque nós não vai ter mais geração, descendência, o nome do nosso pai vai ser apagado do mapa. E a mais nova concordou. Mas como deitar com o pai se o pai não vai aceitar? Então tiveram uma ideia. Isso também começando pela mais velha. Trouxeram vinho, embriagaram Ló. Ló embriagou-se, ficou bastante bêbado e não entendeu que era uma armadilha das filhas. E a mais velha entrou sobre ele, saiu, e a Bíblia diz que ele não percebeu que a filha praticou com ele um ato sexual. Então quando foi no outro dia, ela disse para a mais nova, olha, ontem eu consegui dormir eu deitei com meu pai. Ele não percebeu, estava muito embriagado, mas com certeza eu já carrego em mim um fruto dele. Você faça a mesma coisa. Então a mais nova foi, e também embriagaram o pai, e o pai foi dormir bêbado, e a mais nova fez da mesma forma da mais velha. E quando saiu, e a Bíblia diz que as 2 ficaram grávidas. Então, nesse texto que eu citei de Gênesis, capítulo de número 19, versículo 30 ao 38, vai dizer que quando os filhos delas nasceram, e colocaram, a mais velha colocou o nome do seu filho de Moabe, e a mais nova colocou o nome dos seus filhos de Aminon. Melhor dizendo, ela quando olhou para o seu filho, colocou exatamente o nome de Amon. Então, o Amon, a Bíblia diz que era o pai dos amonitas, e Moabe,
o pai dos moabitas. Daí em diante, irmão, Deus foi com eles nesse negócio, bispo? Não, isso foi uma abominação aos olhos de Deus. Sabe por que elas fizeram isso? Porque era esse tipo de pecado que ela convivia em Sodoma e Gomorra. Quando alguém convive muito com o pecado, fica muito perto com o pecado, se acostuma com o pecado, então a coisa que não é normal, fica normal. O que é anormal vira normal. Então para elas foi normal, essa prática aqui. Mas foi uma abominação aos olhos de Deus. De tal forma que lá em Pedro diz que Ló foi o único pai que chegou no céu sozinho. Nem chegou a esposa e nem chegou as duas filhas. Porque a esposa olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. E as duas filhas pecaram esse tamanho absurdo com o pai. E essa geração aqui, então, indica que ela é uma geração de parente próximo de Israel. Era parente familiar. Mas, no decorrer do tempo, na época do rei Josafá, essa nação cresceu tanto que tornou-se milhares de pessoas. E agora se levantou para destruir a nação de Israel. A nação eleita. Já o terceiro inimigo chama-se os moradores de Seir. Quando nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 36, versículo 8 e o 9, e o Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 e o 5, a Bíblia vai mostrar que essa geração é a geração de Esaú, irmão de Jacó. Aqueles que venderam o direito de primogenitura. Quando chegou do campo cansado e pediu comida, Jacó tinha feito um prato de lentilha e ele disse: me dá para me comer. Jacó disse: se tu me vendeu o direito de primogenitura. E ele não pensou duas vezes, negociou e comeu e foi embora, e desvalorizou o compromisso que tinha com Deus. Então essas três gerações, parente familiar, os três, também era parente familiar de Israel, mas só que os três se uniu para destruir a nação de Israel. Então qual é o que Josafá primeiro fez? Tentou conhecer o seu adversário. Quem são eles? E pela informação que ele teve, logo ele entendeu como ele ia procurar na oração falar com Deus em detalhe, porque Deus é um Deus detalhista. Ele gosta que quando o crente se aproxime dele, conte as coisas em detalhe, não fique pulando etapa não. Conte em detalhe. Quando a gente pula uma etapa, alguma coisa tem. Aí ele quer que a gente volte para contar em detalhe as coisas, o que é que está acontecendo. Por que pular etapa? Quando a gente está orando na presença de Deus. Então Josafá procurou saber quem eram seus adversários, que estava circulando a cidade para destruir, para que quando ele fosse na presença de Deus, ele contar em detalhe quem era Amon, quem era os moabitas e quem eram os moradores de Seir. Aqui está o primeiro fato que Josafá teve que fazer para identificar os seus adversários. Também o segundo foi dependente de Deus. Então aqui começa algo novo. Aqui começa o começo da vitória. Aqui começa o princípio de tudo. O que foi que ele fez? Ele foi dependente de Deus. Você pode analisar em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 ao 17. A Bíblia diz que após Josafá ficar ciente que a cidade estava em círculo pelo adversário, eles tinham circulado tudo e ninguém saía, ninguém entrava, Josafá tomou essa atitude de ir até a casa de Deus. E detalhe, o número de gente que estava lá fora era tão grande que ele disse a Deus: estou com medo. Ele era um rei e tinha um exército a seu favor, mas quem estava lá fora não era uma nação, era três. Então ele temeu, e ele viu se a nação dele fosse enfrentar aquelas nações que estavam lá, perderiam. Por quê? Porque quem estava lá fora era três nações, e detalhe, tinha muita raiva de Israel, queria destruir Israel de todo jeito, de toda maneira. Então ele foi para a casa do Senhor. Isso é importante, irmão. Isso é importante. A primeira coisa é que quando o crente identifica que está acontecendo alguma coisa contra a sua vida, a sua família, a sua casa, ou seu casamento, seja qual for a área que o diabo está atacando como nosso adversário, o crente procurar primeiro a casa de Deus para buscar socorro. Porque na casa de Deus nós encontramos socorro do Senhor. O Senhor está em sua casa para socorrer os seus filhos. Ruim é quando a gente não procura o socorro
socorro de Deus. Mas quando a gente procura, isso mostra dependência de Deus. Quando eu quero resolver do meu próprio jeito, eu perco a minha dependência de Deus e fico dependente a mim. Mas quando eu me entrego ao Senhor e digo a Deus, me ajuda, porque eu não suporto isso, eu não vou conseguir resistir, eu não vou conseguir vencer, então eu estou mostrando para Deus que eu sou dependente dele. É aí que Deus ama, é aí que Deus gosta, e é aí que Deus se levanta do trono para agir ao meu e ao seu favor. Quantos querem essa palavra, diga amém. Como dependente de Deus, o rei Josafá tomou 3 atitudes que fez toda a diferença. Primeira atitude, foi para a casa de Deus, buscar o Senhor em jejum coletivo. Isso você observa no versículo 3 ao 12. Versículo 3 ao versículo 12, você nota que ele foi para a casa de Deus, mas ele não foi sozinho como rei. Ele convocou toda a nação de Judá para estar com ele junto na casa do bom Deus. E quando ele chegou, ele ficou orando, esperando os demais chegar. E foi chegando gente, foi chegando mulher, e foi chegando homem, foi chegando mulher com as suas crianças, e foi se apresentando perante o Senhor, com medo de morrer naquela guerra. Todos se aproximaram, e quando chegaram até a casa de Deus, ele disse, vão todo mundo jejuar. Aleluia! Porque Josafá notou que aquela batalha não ia se vencer apenas através da oração. Mesmo que a oração ela tenha poder, mas aquela batalha era ferrenha. A coisa ali estava muito perigoso. Todo mundo ali estava à beira de morrer. Então Josafá resolveu usar a sua segunda ferramenta espiritual, que a primeira ele já estava fazendo, que era orar. Aí ele convoca o povo para jejuar. Se chama jejum coletivo, porque não é só um que está jejuando, é todos. E a Bíblia diz que toda a congregação dentro da casa de Deus começou a jejuar. Você sabe por quê? Muitas das vezes uma congregação sofre demais. Você sabe por que muitas das vezes uma congregação ela não cresce rápido, torna-se algo como se tivesse um impedimento. Mesmo que o líder da igreja ele tenha vida no altar com Deus, mas pode-se ter algo como se estivesse sufocando a congregação. Você sabe por que isso? Porque Deus procura todos na mesma união, no mesmo foco. Jejum, oração, fé, propósito. Todos buscando a Deus com a mesma finalidade. Sem nenhum ficar para trás, sem nenhum baixar a cabeça. Todos apresentando a Deus a causa, todos apresentando a Deus o motivo, todos apresentando a Deus, e detalhe, em jejum. Aleluia! Mas vivemos uma época que se o líder convocar alguém para jejuar, alguém já pensa que vai morrer. Não só jejuar, vou morrer. Não, irmão, pode até dar fome, morrer tu não vai não. Se eu jejuar, eu vou morrer. E eu quero dizer a você que é crente na casa de Deus, mas você não sabe o que é jejuar, nesta noite, a partir dessa campanha, aprenda a jejuar, porque crente foi determinado de Cristo, não foi uma opção. Jesus não disse, olha, quando vocês quiserem jejuar, vai ser assim. Jesus disse isso. Jesus disse, quando forem jejuar, a palavra quando é ordem. Ordem. Quando alguém chegou perto de Jesus e disse assim, ei, por que é que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus olhou para ele e disse, e pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Agora vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado da terra, então eles vão jejuar. O que é que Jesus está dizendo com isso? Os meus discípulos não vão jejuar enquanto eu estiver aqui, mas depois que eu for, eles jejuam. Preste bem atenção, isso é todos tem uma obrigação, um dever de jejuar. Se você quiser vitória, se você quiser autoridade para expulsar demônio, se você não quiser que o diabo se ande na sua casa, você tem que aprender a jejuar. Agora detalhe, jejum não é apenas eliminar um prato de comida e ficar na frente de uma televisão assistindo o dia todo. Jejum é você apresentar a Deus que está eliminando ou o café da manhã, ou o almoço da tarde, ou a janta da noite, ou então 2 ou mesmo os 3, se assim você tem saúde para praticar. Mas que a partir do momento que você separe e diz para Deus que vai jejuar, você precisa ler a palavra.
precisa orar, precisa dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. Porque ou você vai jejuar, ou você está passando fome. A Bíblia diz que nós precisamos se humilhar no momento que estamos jejuando. E crente que apresenta jejum, mas não ora, você apenas está passando fome. O seu jejum não está vogando. E o jejum tem poder de abrir os céus a favor do crente. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Satanás, quando conhece um crente, que ele percebe que não ora, que não jejua, que não consagra, o diabo, se ele for sentar numa cadeira, o diabo bota o banco para sentar ao lado dele, sem ficar aqui perto de mim, rapaz. Não tenha perreiro comigo não, com tu não, tá tudo certo nós dois. A gente, ó, parece que tem até uma amizade entre nós, mas quando ele percebe que tem um crente que jejua a hora e consagra a vida, o diabo passa longe. Sabe por quê, irmão? Porque sabe, se ele bater de frente, ele vai perder. Por que vai perder? Porque esse crente está revestido do poder de Deus. Mas ele bateu de frente com Jesus, bicho. Ele bateu, mas perdeu e correu. Por quê? Porque Jesus estava cheio do poder de Deus. Aí alguém vai me dizer, mas bicho, espera aí, Jesus era Deus. Não, quando ele enfrentou o diabo, ele não enfrentou como Deus. Porque como Deus, ele não precisava enfrentar Satanás. Porque como Deus, Satanás não é ninguém na frente dele. Ele enfrentou o diabo como homem. E como homem ele venceu. Por que ele venceu? Porque estava em 40 dias, em 40 noites, em jejum e oração, buscando ao Senhor. O meu Jesus e o teu Jesus nunca precisou de enfrentar o diabo como Deus. Ele enfrentar o diabo como Deus, o diabo já é derrotado. É perdedor. Ele enfrentou como homem para mostrar para Satanás que tem condições de um homem vencê-lo. Por que foi que Jesus enfrentou o diabo como homem? Para mostrar para ele e para mostrar para mim e tu que tem condições. Eu e você como homem vencê-lo. Agora como, bispo? Através da obediência, da humilhação, do jejum, da consagração, debaixo do poder de Deus, debaixo do fogo do Espírito Santo, você pode vencer. Glória a Deus, aleluia. É forte, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse versículo 3 ao 12, quando ele convocou o povo para fazer um jejum coletivo, Josafá não é daquele tipo de crente que diz, eu não sei nem orar, bispo. Não. Ele soube orar. Se vocês for ler, você vai notar a forma que ele estava orando. Como foi que ele estava orando? Observa. Senhor, lembra-te de Moabe, tu lembra de Amon, tu lembra dos moradores de Seir, quando o teu povo saíram do Egito e foram a pé pelo deserto, o povo ia passar nos territórios deles. Aí tu disseste o quê? Não toque na terra de Moabe, não toque na terra de Amon, não toque na terra dos moradores de Seir, porque eu tenho dado para eles. Eles também é parente de vocês. Não toque, não toque. E nós não tocamos, nos desviamos do caminho dos territórios deles. Hoje nós estamos na terra que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos deu, a nova Canaã. Nós estamos nesta terra, a terra da possessão. Nós estamos nela. Agora esses três se reuniram para expulsar nós. Aí ele diz, esse é o pago que ele quer pagar para conosco. Nós plantamos o bem para eles, e eles querem pagar plantando o mal. Estão querendo expulsar nós da terra prometida que tu prometeu. Estão querendo nos arrancar da onde o Senhor nos prometeu. Deus, entra na causa, porque tu é Deus da justiça. Tu não vai deixar que esse povo invada esse lugar e tome a terra que o Senhor prometeu ao seu povo. Tu não vai deixar, porque tu é Deus, tu é fiel. Ai, Jesus amado, não vai deixar, não vai deixar. Se levanta quem quiser se levantar. Se Deus prometeu, está prometido. Não vai deixar. Uramaia, xeredecastro e dalabas. Não vai deixar. Aleluia.
Aleluia, não vai deixar, tu vai deixar ele invadir, tu vai deixar ele vencer o teu povo, teus eleitos, teus escolhidos, tu vai deixar essas 3 nações vencer, e depois vão dizer o quê? Se vencemos eles, vencemos o Deus deles. Vai ser assim mesmo. Essa era a oração. Diga o seu irmão assim: irmão, quando você for orar, conte em detalhe para o Senhor a sua prova, a sua tribulação, as suas tentações, seja o que for que está acontecendo com você, conta em detalhe. Aleluia. É interessante que Josafá não estava na saída do Egito. Já fazia muitos anos até chegar Josafá. Já tinha passado muitas gerações. Mas Josafá tinha conhecimento do que aconteceu. Tenha conhecimento bíblico para orar, irmão. Conheça a Bíblia para você orar. É por isso para não sei orar. Tu não lê Bíblia, né? Por isso tu não sabe orar. Se tu sabe ler Bíblia, tu aprende a orar. Só aprende a orar quem lê Bíblia. Aleluia. Josafá tinha conhecimento. E é por isso que ele orava bem. Às vezes alguém, menino, como o irmão fulano ora bonito. Eu queria orar assim, faça como o irmão fulano. Vá ler a Bíblia. Você vai aprender a orar, porque no decorrer que você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ajudar você. E na hora da sua oração, o Espírito Santo vai lembrar você. Aí você começa a contar as coisas. Então ele estava apresentando a situação toda. Glória a Deus. Perguntando se Deus ia deixar. E naquilo tudo, ele começou a mostrar quem eram aquelas nações. É como se ele dissesse: ainda é parente nosso. Como é que pode um parente se levantar contra o outro? É parente nosso. Faz parte, é do mesmo sangue, Senhor. Ele é de Moabe, veio da geração de Ló, mas está se levantando contra nós. Como pode o mesmo parentesco ser contra ao outro parentesco, sabendo que vem da mesma linhagem, do mesmo sangue? É por isso que Deus olhou para Josafá e disse: não vai acontecer esse negócio não. Aleluia. Ele estava apresentando as labúrias na oração para Deus tomar uma providência, mas ele sabia colocar detalhe. Todo mundo jejuando. Ei, não, eu quero conjecturar nesta noite. Pensa no mover de Deus naquela congregação. Poder imenso lá dentro. Aleluia. É mais ou menos assim. Vamos dizer que aqui nesta noite, aqui nesse momento agora, está todo mundo em jejum. Pela mesma causa, pela mesma fé, que eu sei que pode ter até alguns, eu sei que todos não estão, mas naquele momento ali era todos. Todos. É de abalar a terra, é de sacudir a terra. Jeová dá uma olhadinha em mim, está todo no mesmo propósito. Todo mundo está em jejum ali, ó, no mesmo foco. Ah, não vai dar para quem quer, vou me levantar do trono logo. Aleluia. E ele estava nessa situação, todos. Aí enquanto ele está orando, aí o que acontece? Aí aconteceu a segunda atitude que ele tomou, porque ele foi dependente de Deus. Ele ouviu a voz de Deus através de um profeta. Versículo 13 ao 17. Isso é coisa muito maravilhosa. Enquanto ele está orando, no jejum coletivo, e toda a congregação está orando ao Senhor, Deus levanta um profeta no meio da congregação. E eu vou ler isso aqui porque eu achei interessante. Observa o que o profeta disse, a partir do versículo 13. E todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazireel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jazireel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assustei, porque desta grande multidão, pois a peleja não é vossa,
por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles. Quem estava dizendo que ia descer contra o povo? Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Diga assim: Deus conhece o caminho dos teus adversários. Deus disse: amanhã pela manhã eu vou ao encontro dele. E eu sei quando é que eles estão vindo. Eles estão vindo pela ladeira. Eles estão vindo pela ladeira de Ziz. E os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus está dizendo assim: eu sei por onde eles estão vindo, pela ladeira de Ziz, e eu vou ao encontro. Mas eu não vou pegar ele na ladeira não, eu vou deixar ele para o vale. Lá no vale eu dou conta deles. Eu vou ter encontro com ele no vale, para abatê-los. Deus estava trazendo uma palavra de conforto para a congregação de Israel. Versículo 17: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora, se você já observar, aleluia, pode aplaudir a Jesus. Se você já observar, ele disse assim, ó, versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar. O que é que Deus está dizendo? Vocês não vão lutar nessa guerra, quem vai lutar sou eu. Eu vou lutar. Você, a congregação, entendeu? Eu vou lutar nessa batalha. Porque às vezes a gente pensa que é nós mesmos só. Meu Deus, vai ser nós. Não, o Senhor está dizendo, eu vou lutar. Eu vou tomar a frente. Agora observa o restante do versículo. Aí ele diz assim, porque tem vírgula, observa. Parai, tem vírgula de novo. Parai, o que ele está dizendo? Tira a inquietação. Pare! Deixe de rebuliço, deixe de agonia, deixe de medo, deixe de vexame. Pare! Aí a Bíblia está dizendo parar, que é se tranquilizar. Fique tranquilo, porque você não vai precisar de pelejar. Quem vai pelejar sou eu. É o Senhor que está dizendo isso. Aí ele diz mais: estai em pé. Isso é importante, irmão. Deus pede, está em pé. Ou seja, a gente tem que estar de pé, tranquilo, observando Deus agir, mas de pé, pronto como soldado. De pé aqui indica o quê? Você está firme. Fique firme, porque a peleja é minha, não é sua. Continue firme no propósito, que a peleja é minha. Aí ele diz: está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Porque isso aquilo ali era uma salvação. A palavra livramento também indica salvação. Era livrar da morte. E Deus estava dizendo que ia livrar o povo da morte. Então, o texto vai dizer que depois que o profeta falou, o 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra e toda Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Então quando Deus fala: eis que eu estou contigo, nesta peleja não tereis que pelejar, eu estou na frente, eu estou na batalha, eu sou como um muro na frente dos seus inimigos. O que é que a congregação faz? Se prostra e adora o seu nome, e exalta o nome dele, e abre a boca e diz: só o Senhor é Deus, e glorifica o nome dele. Foi isso que eles fizeram. Mas ele deu ouvido à voz do profeta. E é coisa boa quando a gente vem para um culto precisando de uma palavra, de uma direção. Muitas das vezes a inquietação está falando mais alto, a audição espiritual já não está mais a mesma, de tanta inquietação. A ansiedade mexe com a audição espiritual do crente. Então o crente precisa estar com o ouvido atento para discernir a voz de Deus. Aí chega na igreja, Deus levanta um profeta e diz: fique tranquilo, que essa peleja não é sua, essa peleja é minha, e quem está na frente sou eu. Você não vai precisar de pelejar,
Quem vai pelejar é o Senhor. Quem recebe essa palavra aqui nesta noite? Tem gente pensando, aleluia, tem gente pensando que o lugar da promessa está abandonado. Aleluia. Tem gente pensando que o lugar da promessa foi abandonado. Mas eu quero dizer, está abandonado não. O Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Quem está na frente é o Senhor. É o Senhor. Não é, irmão Marconi? Quem está na frente é o Senhor. Quantos pode glorificar Jesus? Aleluia. E a terceira atitude é que ele obedeceu ao Senhor, colocando os levitas para louvar, em vez de colocar os soldados com a espada na frente. Versículo 18 e 23. Isso aqui é importante, porque deixa eu te perguntar, quem vai para a guerra? É os levitas, cantores, ou os soldados de espada? Quem é para guerrear? Os soldados, com a espada. Mas Deus disse que não ia precisar dele guerrear. Não ia precisar de lutar com espada. Então, o que foi que Josafá fez? Então, vou botar os levitas para louvar. Às vezes, não é pelos que lutam com a espada. É pelos que cantam. É os que louvam. Aleluia. Tem levita aqui nesta noite? Aleluia. Aí Josafá disse: chega para cá os levitas. Pareceu um monte. Como é que é, meu rei? E os soldados e nós, fiquem para trás. Espada na bainha, tudo tranquilo. Vocês só vão adorar. Quem vai usar a ferramenta hoje é o levita. Prepare o louvor para louvar a Deus. Aí todo mundo unido, tudo pegado, e começaram a louvar. Louvando e marchando. Louvando e marchando. Ó, irmão, o texto não diz, mas é uma conjectura minha. Preste bem atenção. Já que em todo canto tem que ter aquele duvidoso, por que aqui não tinha ninguém que duvidasse? Quem sabe lá atrás não tinha alguém dizendo assim: como é que pode, rapaz? Para uma guerra, para uma peleja, Josafá põe os levitas para louvar, e amanhã é hora de louvar, é hora de guerrear. Mas ele não sabia que enquanto os levitas estavam louvando, Deus estava marchando na frente para dar vitória. Eu quero dizer aqui nesta noite, enquanto você abre a boca para adorar a Deus, nessa tribulação, nessa tentação, nessa luta medonha que está acontecendo contra a tua vida, enquanto mais você abre a harpa e começa a louvar o Senhor, enquanto você vai e bota o playback e começa a louvar a Deus, seja na igreja, seja em casa, enquanto mais você abre o coração para adorar. Tá ruim, mas estou adorando. A peleja está forte, mas estou adorando. A luta está crescendo, mas estou adorando. Enquanto você estiver louvando a Deus, Deus está trabalhando a favor do seu povo. Vou deixar você adorar aqueles que entenderam. Sim, é nas horas mais difíceis, é nas horas que ninguém quer louvar. Sabe qual é a hora que ninguém quer louvar, irmão? É na hora da tribulação. Na hora da tribulação alguém quer murmurar. Na hora da tribulação alguém quer fechar a cabeça. Na hora da tribulação alguém quer recuar. Na hora da tribulação alguém quer resistir, quer desistir. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: não é hora de desistir, não é hora de recuar, não é hora de olhar para trás. Está na tribulação, está na luta, está na peleja. Deus me trouxe aqui para dizer: abre a tua boca, levita. Abre a tua boca, adorador. Abre a tua boca, adoradora. Louve, louve, exalte, adore, adore, adore. O inferno não vai suportar a glória de Deus a favor da sua vida através do seu louvor. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Eu só vou falar quando eu vi a igreja adorando. Aleluia. Diga assim: o meu louvor tem poder. Não vou louvar não, bispo, porque enquanto mais louvo, mais acontece coisa sim. Mas o seu louvor tem
poder. Cabe a você continuar louvando. Sabe como era que os levitas estavam? Ó, marchando, ó. E tocando e cantando. Uns tocavam e eles cantavam. E marchando ao encontro dos inimigos. E ali estavam os levitas só na marcha, louvando a Deus, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é forte, dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. Enquanto os levitas estavam marchando, Jeová desceu dos altos dos céus, foi para frente dos levitas e disse assim: antes de vocês chegar lá na peleja, eu vou chegar primeiro. E quando eu chegar primeiro, que vocês chegar depois, vocês vão contemplar o que é que eu posso fazer quando eu entro numa batalha. Aleluia! Aleluia! Essa peleja não tem que pelejar. Essa peleja é do Senhor. Deus nesta noite está indo ao encontro de gente grande que se acha importante, homem que tem a caneta na mão. Jeová entra na peleja agora para pelejar. Eita Deus, não se preocupa, porque quem está na frente é Jeová. Agora tem um segredo: não murmura, não murmura, não baixa a cabeça. Para com esse negócio de murmurar, para com esse negócio. Ei, sabe por que a luta está travada? Sabe por que a luta está grande? Sabe por que a luta está pior? É por causa de tu mesmo, boca grande. Está na hora de tu fechar a tua boca. Tu, em vez de louvar, murmura. Tu, em vez de louvar, fica dizendo coisa. Tu, em vez de louvar, tem tanta besteira, que Jeová se entristece. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: cala esta boca, abre ela só para me adorar. Abre ela só para adorá-lo. Abre ela só para adorá-lo. Mas quando é para adorar, poucos querem. Quando é para adorar, pouco que fica disponível. Quando é para adorar, pouco que se levanta. Quando é para adorar, pouco que quer fazer. Quer ter vitória. Quer ter vitória, mas não quer louvar. Quer ter vitória, mas não quer adorar. Quer ter vitória, mas não quer se humilhar. Se humilha na presença do grandão da Galileia, que ele está na frente. Cadê a Jesus da vida? 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 Se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença de Deus. Vai pro teu quarto, rapaz. Vai jejuar, rapaz. Vai orar, vai louvar, vai adorar, rapaz. Enquanto você estiver lá, Deus está pelejando no outro lado. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A atitude que Deus está dizendo aqui nesta noite não é de briga, não é de guerra. A atitude é essa aqui, ó. Joelho, joelho. Lacai, cheque, pequei, te calapai. Minha macha, camacai, te calamassura de la mácia. Duramai, xere de castro e de la massa. Xirminiou de camai, checai, de calamassura de la massa. Aleluia! Se tu estiver cansado assim, tu faz assim, ó. Essa atitude vai fazer os céus se abrir. Satanás bater em retirada. Não vai tocar na tua vida, não vai tocar nas tuas finanças. Pelo contrário, aguarda e separa a guarda do teu coração, que Deus já separou a bênção. Aguarda o rebuliço de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só os que estão entendendo. Só os que estão entendendo. Toca
nele, toca nela, toca nele, toca nela, toca nele, toca nela, toca nela, toca nela. Com a tua unção aqui nesta noite, com a tua unção, com a tua unção, com a tua unção. Toca, toca, toca. Recebe essa unção que eu estou recebendo aqui nesses altar, aqui nesse santo altar. Recebe da mesma unção, recebe, recebe da mesma unção, recebe, recebe da mesma unção. Muitas das vezes, irmão, não é mérito, muitas das vezes não é profissão, muitas das vezes é só um pouco de azeite que está na casa da viúva, que Deus vai fazer um milagre. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se tem unção, tem milagre. Se tem louvor, tem milagre. Glória, glória! Se tem adoração, tem milagre. Se tem dependência, tem milagre de Deus. Se depende de Deus, tem milagre dele. Aleluia. Glória a Jesus! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Aí a Bíblia diz que enquanto os levitas foram se aproximando, que os levitas avistaram aqueles moços, sim, 3 nações violentas. Sabe o que aconteceu? Jeová entrou na área do inimigo, embaraçou tudo. Um não entendia o que o outro falou. Parece que o outro falava, bora guerrear, o outro entendia, vamos brigar e tu. E a coisa foi embaraçada. Daqui a pouquinho, Moabe e os amonitas lutaram contra os moradores da montanha de Seir, venceram, mataram todo mundo, não escapou ninguém. Depois Moabe, aleluia, os amonitas olharam para o outro e disseram, tu é meu inimigo, e guerrearam entre si, e um matou os outros, de tal forma que não sobrou um soldado de pé. Naquele dia morreu milhares, foi uma chacina grande. Deus fez com que os inimigos lutassem contra os seus próprios inimigos. No momento ele era amigo para lutar contra Israel, mas Deus fez eles ser inimigos um do outro, mataram todo mundo. E quando os levitas chegou cantando e dizendo, só o Senhor é Deus, que olhou aquela multidão, os levitas e a congregação que vinha atrás, homens, mulheres, crianças, vinha todo mundo junto. Quando vieram olhar, aleluia, sabe o que ocorreu? Sabe o que aconteceu? Naquele momento estava todo mundo no chão caído morto. Glória a Deus! Porque Deus foi quem pelejou. Porque o Senhor foi quem pelejou. Glória a Deus! Aleluia! Todo mundo estava morto. Meu Deus! Todo mundo estava morto. Aí eu entro no terceiro. Foi o que aconteceu. Tomou posse dos despojos na batalha. Segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 24 ao 30. Sabe o que é que tinha para o povo de Israel? A riqueza. É aqui onde entra a campanha. Porque toda nação quando ia para a guerra trazia prata, trazia ouro, vaso de prata, vaso de ouro, veste preciosa. Eles traziam muito objeto precioso. Eles traziam para a guerra. E enquanto ele estava lá, que morreu todo mundo, pensa, os despojos que Israel tinha que adquirir, despojos de 3 nações. Agora vê aí, milhares de coisas preciosas, ficou lá sem dono. Era de quem agora? Deus disse, é de vocês. Quem pega a palavra? Glória a Deus! Deus tem despojo para entregar esta igreja. Aleluia. Aquilo que o diabo tomou de você no passado, Deus vai devolver de volta. Você recebe? O que o diabo levou de você no passado, Deus vai devolver de volta para você. Não vai ficar assim, porque o Senhor viu a sua fé. Aleluia, e o Senhor viu que você pelejou. Deus vai te honrar. O que o diabo tomou, Deus vai dar. E vai dar em dobro, e vai dar melhor. Recebe essa palavra. Vim aqui profetizar na sua vida. O que o diabo tomou, Deus vai dar. Mas Deus não precisa tomar dele para te dar. Deus vai dar coisa melhor, porque Deus tem coisa melhor para te dar. Oh, aleluia. Despojo é herança das nações. Estava lá no terreno. Olha, a coisa foi tão séria. Quando Josafá chegou no lugar da batalha com os levitas, louvando a Deus, os inimigos já teriam sido destruídos. O que restou foi ajuntar, carregar os despojos. Vejamos como. Primeiro, Deus
interveio na frente da guerra e destruiu todos os inimigos de Israel. Versículo 22 e 23. Segundo, houve 3 dias de trabalho para colher a bênção. Glória a Deus. 3 dias só colhendo a bênção. 3 dias só colhendo vitória. Você crê nisso? 3 dias só colhendo. Ei, nessa campanha vem colheita aí. Tu crê nisso? Tem colheita de Deus nessa campanha. Aleluia. Tem colheita de Deus. Colheita grande de Deus nessa campanha. Glória a Jesus. Não vai ser. Você já lutou demais. Agora é minha vez de batalhar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter colheita nesta campanha. Colheita na vida de crente. Aleluia. Os que crêem nesta noite, chacoalha a tua mão para o céu e glorifica ao Senhor. 3 dias só recolhendo. 3 dias só juntando. Foi 3 dias de batalha. Mas não foi pelejando contra os inimigos. Foi pegando o que era deles. Ele estava morto. Terceiro, no 4º dia, todo o povo reuniu para agradecer ao Senhor pela vitória concedida no templo de Deus. Observa que no sufoco eles foram para a casa de Deus pedir ajuda. E depois que venceu e pegou 3 dias de vitória, de bênção, de despojo dos inimigos, eles voltaram para agradecer na casa de Deus. Diga assim, irmão, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tu ora aqui para Deus te dar vitória, e tu volta para agradecer aqui depois da vitória ganhada. É assim. É assim. Deus não se agrada muito daquele que está na peia, está na tribulação, está no sufoco, está na luta, ora e pede. Aí quando Deus dá, esquece. Não, não é assim. A gente ora e pede, Deus dá. E a gente volta para agradecer. Isso. Depois que eu ganho, eu posso agradecer em qualquer canto. Não. Tem que agradecer onde Deus deu a bênção. Tem que agradecer onde Deus deu a vitória. Tem que agradecer no lugar que Deus falou contigo. Isso aí é ingratidão. Tem que agradecer aonde o Senhor lhe deu vitória, onde Ele disse que ia fazer e fez. É aí o lugar que você deve ficar e agradecer a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E 4, como se fosse pouco, Deus fez algo extraordinário. Deus colocou temor em todos os lugares, toda a nação, todo o reinado, mostrando que Ele estava com Josafá. E o rei de Josafá ficou em paz. É porque é assim, ó. Quando Deus derrota seu inimigo, aí alguém vai ouvir, não vai gostar e vai querer se levantar. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus derrota seu inimigo e manda muita gente se calar. Fique quieto, porque eu sou com ele. Eu sou com ela. E depois Deus dizer que é com alguém, meu irmão, pelo amor de Deus. Se ele disser eu sou contigo, pelo amor de Deus. Se ele disser eu sou com você, pode ficar quieto. Aleluia. Glória a Jesus. Eita. Aleluia. Estou sentindo uma graça tão grande aqui nesta noite. Eu estou finalizando. Glória a Deus. É só a abertura da campanha. Mas Deus vai escancarar as portas dos céus. Aleluia. Eraia capacai, chicalamassa. Glória a Deus. Uiracai te camaia xerede castro e da lamassa. Aleluia. Glória a Deus. Quem permanecer firme na presença dele. Viu, irmã Davi? O que o diabo tomou, permaneça firme, para Deus dar em dobro. Não estou dizendo que o Satanás vai querer bater de frente. Estamos na campanha de inimigos, lutando contra a gente. Tem inimigo lutando contra você, não tem? Seja ele físico ou espiritual. Mas Deus está na frente e vai dar vitória àqueles que ficarem
firme. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus? Assim como Deus deu vitória a seu povo sobre os seus inimigos, e também abençoa a todos grandemente, quebrantando todos a escassez financeira do seu povo, assim também Deus dará vitória a todos os seus povos hoje, aqui, nessa peleja. Nós estamos numa peleja, e é nessa peleja que Deus dá vitória. E nesta noite eu quero finalizar profetizando sobre a sua vida. A crise de escassez financeira vai acabar. Deus está entrando nesta causa. Aleluia. Tem gente aqui nesta noite que está com dívida e não podem pagar. Porque se assim, bispo, tem alguém com dívida, quase todo mundo deve ter. Mas estou falando de alguém que não está conseguindo pagar, que está numa luta grande. Aleluia. Deus vai entrar nesta causa. Viu, irmão? E não é só na sua não, é na causa de todos que estão aqui presentes, perseverando no Senhor. Deus vai acabar com essa escassez financeira. E olha que eu estou profetizando, que não estou nem olhando o que está acontecendo no Brasil, porque não me interessa. Aleluia, o meu socorro não vem daqui, o meu socorro vem de cima. O teu socorro vem lá de cima. E se o Brasil estiver em crise, eu quero dizer que o céu não fica em crise. O céu não está em crise. O céu, no céu, não tem crise no céu. No céu, ao Deus que você serve, lá não tem crise. E a nossa dependência é de lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Tem alguém nesta noite?